Essas mensagens são muito fortes, Deus lhe usa tremendamente. E quem não gostar, que coma menos. Amém, queridos. Glória ao Rei da Glória para todos sempre, só a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Pois se o Senhor está conosco, grandes coisas nós vamos alcançar. Em nome de Jesus, vamos abrir comigo a Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías, e eu quero ler um texto da Bíblia, crendo que o Senhor é poderoso para nos dar vitória. Isaías capítulo de número 48, e eu quero ler apenas os versículos de número 11 e 12, que diz: por mim mesmo, por amor de mim, o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outro. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, chamado por mim, eu sou o mesmo, eu sou o primeiro e também o último. Amados irmãos, esse texto da Bíblia Sagrada nos traz uma palavra poderosa. Esse texto nos traz uma mensagem que fala a respeito da infidelidade de Israel, e o texto diz que a infidelidade de Israel, ela foi repreendida por Deus. O texto diz que o profeta Isaías, ele, como profeta de Deus, o texto nos revela que o Senhor estava falando à casa de Jacó. Ele disse: ó casa de Jacó, que vos chamei pelo nome. Ó irmão, na nossa caminhada, o Senhor dos Exércitos, Ele é aquele que nos dias de hoje, Ele ainda chama pelo nome, sabia? O Senhor dos Exércitos, Ele chama pelo nome. Quantas pessoas que o Senhor já chamou pelo nome? O texto revela inúmeras passagens da Bíblia que o Senhor chamou pelo nome. O Senhor, Ele chama pelo nome quem Ele quer chamar. Claro que isso é uma coisa, não acontece todo dia, não acontece toda hora, não acontece em todos os lugares. Isso sempre foi algo muito especial de Deus, muito, sabe, irmão, maravilhoso. Mas o Senhor dos Exércitos, Ele chama pelo nome. É o texto da Bíblia nos ensina que aqui Deus chamou e disse: ó casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel. Existe texto que eu posso mostrar a você na Bíblia que o Senhor chamou pelo nome, pois Ele é aquele que chama pelo nome. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o texto diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu.
Existem textos que também diz que o Senhor é aquele que chama as pessoas pelo nome. Como, por exemplo, um dia Deus disse: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é santo. Então, existe inúmeros textos da Bíblia que revela que o Senhor fala dessa forma. Se o Senhor mandou ele tirar as sandálias dos pés, porque o lugar que ele estava pisando era um lugar santo. Se o texto nos ensina, então é a Bíblia que diz, está no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5, quando disse: não temas, chegue para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Está escrito Êxodo 3 e 5. Então, se está na Bíblia Sagrada, Êxodo 3 e 5 está falando sapatos. Atos 7:33 está dizendo que o Senhor disse: então o Senhor traz ou tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Como também diz: tira as sandálias dos teus pés. Observe que o Senhor chamou pelo nome. Existem outros textos da Bíblia Sagrada que o Senhor chamou pelo nome. E quando Deus ele chama pelo nome, coisa boa é ouvir a voz de Deus. Se é que existem inúmeras pessoas nessa terra que não ouvem a voz de Deus, nunca ouviu, e quando ouve não dá total atenção. Mas que Deus chama pelo nome, ele chama várias pessoas. Quantas pessoas que Deus chamou pelo nome? Samuel foi um homem, um jovem que Deus chamou pelo nome. E ele ia lá até o sacerdote e ele disse: não, estou te chamando não. Uma, duas, aí da terceira vez Samuel disse, o sacerdote disse: quando lhe chamar, diga: eis-me aqui, Senhor. Eu provo para você que está na Bíblia isso. Então, Deus chamou pelo nome Samuel. Ó, Deus chamando pelo nome. Está vendo, irmão? O segredo para identificar verdadeiramente estar atento às coisas boas de Deus. O texto da Bíblia diz em Isaías 45:5, ele diz: eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Aí ele diz: eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome e te cingi, ainda que não me conheças. Tá vendo? Deus chama pelo nome quem ele quer. Deus chama pelo nome quem conhece, mas Deus também chama pelo nome quem não conhece a ele. Ele chama pelo nome. Quantas pessoas que não conhecem a Cristo e ele chama pelo nome? É a grandeza dele, não é? É o cuidado dele, é o zelo dele, é a fidelidade dele, é a grandeza dele. Ele chama pelo nome quem ele quer. Ele chama pelo nome o rico, ele chama pelo nome o pobre, ele chama pelo nome o branco, ele chama pelo nome o negro, ele chama pelo nome o ruivo, ele chama pelo nome as pessoas, irmão. As pessoas, independente de cor, de raça, o brasileiro, ele chama pelo nome os italianos, ele chama pelo nome as pessoas, porque ele é Deus. Ele chama pelo nome o que tem, ele chama pelo nome o que não tem, ele chama pelo nome quem ele quer. Então,
Se o texto da Bíblia Sagrada diz que ele chama pelo nome, ele garante que não há outro além dele, ele garante que chamou pelo nome, ele disse: te pus o sobrenome. Tá vendo que Deus põe o sobrenome? Aí logo em seguida ele diz: e te cingi, ainda que não me conheças. Quantas pessoas que Deus cinge e essa pessoa não conhece a Cristo? Como é que fulano está aguentando passar por tanta dificuldade, o desemprego? Como é que fulano está aguentando suportar essa calúnia? Mas é porque Deus tem cingido essa pessoa de força, ainda que essa pessoa não conheça Cristo. Mas é um grande, é um pontapé inicial para conhecer. Existem coisas que nós passamos na vida e que pensamos que não vamos suportar, né? As lutas, as dificuldades. Mas aí é o Senhor que tem cingido as pessoas de força. Você, mulher, é uma pessoa que o Senhor ele te cingiu de força. Então, se o Senhor cingiu você de força, é exatamente para você suportar todas as dificuldades. O Senhor te cingiu de força. Se o Senhor te cingiu de força, é para você aguentar, é para você suportar, é para você acreditar no Deus grandão que trabalha, que abençoa quem verdadeiramente Ele quer abençoar. Nós sabemos que é o Senhor quem faz isso, e é coisas maravilhosas aos nossos olhos. É o Senhor quem tem trabalhado, é o Senhor quem vem estendendo as mãos. Então, aqui o texto revela que Deus chama pelo nome. Está escrito em Isaías 45:5. Então, Deus aqui disse: ouve isto, ó casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saíste das águas de Judá, e que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Porque da santa cidade tomam o nome e se firmam no Deus de Israel. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Observe comigo que o Senhor dos exércitos é o nome dele. Ele garante que o nome dele é o Senhor dos exércitos. Esse texto diz que Jacó é o nome natural da nação de Israel. Diz a Bíblia Sagrada que é um espiritual, é um nome espiritual. O texto diz que jurar pelo nome do Senhor é uma expressão. Nós podemos entender pelo que eu busquei, diz que é uma expressão idiomática que expressa adoração, a frase mais não em verdade nem em justiça, expressa o pensamento de adoração, mas não com sinceridade, nem de livre, nem livra ou livre da idolatria. Porque da santa cidade tomam o nome e se firmam no Deus de Israel. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele tem um nome, irmão, e o nome dele é o Senhor dos exércitos. Ele diz: eu anunciei as coisas passadas desde o início. Sim, desde o início da minha boca saíram, e eu as fiz conhecer, e de repente as fiz acontecer.
Deus trabalha assim, ele anuncia, ele faz conhecer e de repente ele faz acontecer. Deus anuncia, faz conhecer e de repente faz acontecer. Deus, ele faz acontecer. Mas Deus, ele faz acontecer inúmeras coisas, irmão. Milagres, maravilhas, portas se abrem. O Senhor faz inúmeras coisas acontecer. Por isso que você pode sentir alegria no seu coração, porque o Senhor, ele faz inúmeras coisas acontecer. Se você tem essa certeza que Deus faz inúmeras coisas acontecer, se alegre, porque ele primeiro anuncia, depois ele te faz conhecer e de repente ele faz acontecer. Ele anuncia, faz você conhecer e de repente acontecer. Tá vendo como é o trabalhar de Deus? Ele anuncia. Deus anunciou a quem? José. Deus anuncia José. José teve um sonho, aí foi Deus já anunciando a ele. Aí Deus faz agora, Deus anuncia através de um sonho. Aí Deus agora, ele faz José conhecer os irmãos dele de perto. E de repente Deus faz acontecer, tá? José como governador. Deus anunciou através de um sonho. Deus fez ele conhecer. E de repente Deus fez acontecer. Davi, ele como menor da casa do pai dele, Deus também anuncia. Deus faz ele conhecer o deserto, as provas, as lutas, dificuldades, e de repente Deus faz acontecer. Na sua vida não vai ser diferente. Deus é aquele que está anunciando a você que vai fazer. Deus é aquele que faz você conhecer a terra, o ambiente, as histórias, as situações, e depois, e de repente, ele faz acontecer. Deus anuncia, faz conhecer, de repente acontecer. As coisas boas de Deus acontecem. É o Senhor quem vai fazer acontecer. Primeiro ele anuncia, depois ele mostra, que fazer você conhecer e de repente acontecer. É o texto da Bíblia que diz, está escrito no capítulo de número 48 de Isaías, versículo 3. Eu anuncio as coisas passadas, desde que eu anuncio, sim, da minha boca saíram e eu fiz conhecer e de repente fiz acontecer. De repente, Deus faz acontecer. Pode ter certeza disso. De repente, Deus vai fazer acontecer na sua vida. De repente vai acontecer. É o texto que diz, não sou eu não, é a Bíblia Sagrada que diz, está escrito. Isaías 48:3. De repente assim acontecer. Está vendo que Deus faz? Deus vai fazer acontecer grandes coisas na sua vida de repente. De repente. Por isso que Ele não deixa você parar. De repente Deus faz. Deus faz acontecer de repente. Ou seja, de repente vai acontecer. De repente. Você crê nisso? De repente, tantas coisas grandes que Deus fez na Bíblia, através dos homens de Deus, das mulheres de Deus. De repente vai acontecer. É de repente mesmo, aguarde, viu? De repente vai acontecer. Aconteceu o que? Um milagre. De repente as portas vão se abrir. De repente você vai ser reconhecido. De repente Deus sai. De repente vai acontecer. De repente alguém vai se mudar.
É de repente que vai acontecer, de repente. Não se preocupe, não se precipite, não se inquiete, de repente vai acontecer. Deus anuncia, Deus faz conhecer, e o texto diz que de repente faz acontecer, está na Bíblia. De repente assim, e aconteceram, tá vendo? O tema da mensagem hoje é de repente Deus faz acontecer. Não sei que ele mude, mas a mensagem para você é essa. É que de repente ele vai fazer acontecer. De repente vai acontecer. De repente. Meu Deus. De repente, irmão, Paulo e Silas estavam numa prisão, cantando, orando, e de repente, terremoto. A terra tremeu. De repente, as portas se abriram. Sabe, irmão, houve um desespero do carcereiro. De repente, Deus faz grandes coisas acontecer. E alguém vai ficar desesperado. Meu Deus do céu, mas é o de repente de Deus. É o de repente. O carcereiro que estava guardando Paulo e Silas se desesperou. Meu Deus, ele desesperou, disse: vou morrer. Fugiu todo mundo, ele disse: não, está todo mundo aqui. Ele disse: o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele disse que eles evangelizam. De repente está eles dentro da prisão evangelizando. De repente está um homem que estava por cima, por baixo, tá? De repente está um homem que estava tudo bem com ele, daqui a pouco está desesperado, querendo saber e querendo conhecer o Deus de Paulo e Silas. De repente. E ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. De repente tudo aconteceu. De repente está agora o carcereiro lá, crente. De repente está todo mundo assustado lá com Paulo e Silas. Nunca tinha acontecido isso. Não existe outro relato na Bíblia, outra história que fala sobre isso. Existe história que a terra tremeu. Agora eu estou falando de prisão, só tremeu ali naquela prisão. As casas ao redor foram atingidas? Não. Alguém escutou? Também não. O terremoto foi lá onde eles estavam, e aí abriu todas as portas, abalou lá a estrutura do cárcere, da prisão. Não existe história que uma prisão tremeu depois que chegou 2 homens de Deus. Tremeu depois que foram injustos com 2 homens de Deus. Mas como pode isso? De repente as coisas acontecem assim, Deus faz, de repente. Então de repente vai acontecer, de repente. Não se preocupe, não se inquiete, de repente vai acontecer. E quando acontecer, você vai lembrar dessa palavra, porque de repente vai acontecer, de repente. As coisas de Deus acontecem de repente. Meu Deus do céu. O texto diz, no livro de Isaías 48:3, que Deus anunciou, que Deus fez conhecer, e de repente assim acontecer. De repente aconteceram. As coisas vão acontecer de repente. Pode guardar a palavra, guarde esta palavra aí. Deixe ela bem guardadinha na sua vida. De repente você aposenta, de repente o benefício sai, de repente a causa na justiça é ganha, e de repente, a Bíblia, Deus já fez, já anunciou, Deus já anunciou que vai dar vitória, Deus já anunciou que já te fez conhecer como vai ser. Então de repente ele faz acontecer. De repente, irmão, acredite no de repente de Deus. Eu nem vim para pregar hoje sobre de repente, mas o Deus grandão fala onde ele quer. O Todo-Poderoso, ele fala do jeito que ele quer. Você que está aí. E de repente o que é teu é solto. De repente, meu Deus, que coisa, né? De repente alguém morre. Fulano morreu. Eita Jesus. Que é isso, pastor? De repente alguém sai do leito, de repente. Fulano, você está de alta. Já? Como é isso? Não, mas não tá, pode ir, tá tudo ok aqui. De repente.
De repente as coisas acontecem na vida da gente, irmão. Nós temos que estar atento para os de repente de Deus na nossa vida. Meu Deus do céu. Se o texto diz que de repente ele disse eu fiz acontecer, é Deus que está dizendo que fez. Então, não se inquiete, não se desespere, não se precipite de jeito nenhum, porque a precipitação leva à destruição. Se você se precipitar, você pode se prejudicar. Se você se precipitar, você corre um grande risco de perder as bênçãos de Deus. Você tem que esperar, de repente vai acontecer. De repente. Então aconteceu de repente. Aqui o texto diz que Deus ele disse, as coisas passadas diz a respeito da predição do nascimento de Isaac, e também fala da predição do êxodo do Egito. E a palavra, quando ele diz assim conhecer, ele está dizendo eu anunciei. Aí ele fala da libertação do povo do Egito. O texto diz que não havia nada que indicava a sua vinda, e no entanto veio de repente. Tá vendo? Nós entramos em caminhos, passamos por situações, meu Deus, passamos por situações que nada indica que Cristo vai chegar, que nada indica, nada, nem sinal nós temos que o Senhor vai fazer algo por nós. E aí o que acontece? De repente as coisas acontecem. É o de repente, Deus está falando, de repente vai acontecer. Mas eu não estou vendo o vento, eu não estou sentindo o vento por aqui, não se preocupe não. Mas aonde eu estou não está chovendo, não se preocupe com isso não. Aonde eu estou não tem sombra, não se preocupe com isso. Meu Deus do céu, galargamanto, não se preocupe não. Não, mas aonde eu estou não tem ninguém, não se preocupe com isso. Mas aonde eu estou está tudo fechado, não se preocupe com isso. Mas eu estou numa terra estranha, o Senhor está dizendo não se preocupe com isso. Para Deus não tem terra estranha não, minha gente. Para Deus a terra é conhecida por Ele. Ele conhece a terra. Ele conhece o que há na terra, ele conhece quem está na terra, ele conhece quem perturba na terra, ele conhece quem tem nesta terra. Conhece ou não conhece? Conhece quem tem, quem não tem. Ele conhece quem é, conhece quem não é, ele conhece quem faz, conhece quem engana, conhece tudo, ele conhece. Então, ainda que você se sinta em uma terra estranha, eu quero te dizer que Deus conhece todos dessa terra. Observe que José, ele vai para o Egito, está agora José numa terra estranha, minha gente. José está em uma terra estranha, meu Deus do céu. O que José está fazendo em uma terra estranha? Estava lá, um propósito de Deus. Estava lá esperando de repente de Deus acontecer. Estava lá, numa terra estranha. Está José numa terra estranha. Egito, como escravo. O pai dele nem sabia, o pai materialmente falando. E o anúncio, a divulgação ao pai que os irmãos deu, anunciou lá, morreu. E José vivo, trabalhando para crescer. E José vivo, acreditando nas promessas. De repente, está José na casa de Potifar com tudo nas mãos. Olha, tome conta aí da minha casa, só não toque na minha mulher.
É o texto que diz, mas está tudo nas suas mãos. De repente está agora José tomando conta da casa de Potifar. De repente as coisas acontecem, está José dentro de um cárcere. Aí de repente está José agora já em outro patamar como governador. Vamos acreditar, minha gente, no de repente de Deus. Porque de repente vai acontecer e você vai agradecer. De repente vai acontecer e a sua vida vai mudar. De repente vai acontecer e muitos vão se espantar. De repente, acredite no de repente. É acreditar. O segredo é acreditar. Eu acredito no de repente de Deus. Eu acredito que Deus anuncia, Deus faz conhecer e de repente faz acontecer. É o texto que diz. Capítulo 48, versículo 3. Ele anuncia, faz conhecer e de repente faz acontecer. Então, de repente vai acontecer. Creia. Creia, porque a palavra é poderosa. Não tinha nada que indicava a sua vinda. No entanto, veio de repente. Tá vendo? Nada, mas você pode dizer, não está nada a meu favor. Nada está me favorecendo. Tenha calma, de repente tudo lhe favorece. É o texto que diz, a Bíblia é poderosa, irmão. Se você guardar essa palavra no seu coração, se você colocar essa palavra em prática, você vai ser muito abençoado. Bendito serás. Serás bendito, de repente tudo acontece. Recebe essa palavra aí. Recebe essa palavra aí. É um janeiro profético para a tua vida. Recebe essa palavra aí. De repente vai acontecer. Recebe a palavra. É importante que você receba a palavra. É importante que você guarde a palavra. Ele diz que ele anunciou, fez conhecer e de repente fez acontecer. Eu vou sair desse versículo hoje, vou, em nome de Jesus. Mas, enquanto tiver água aqui para a gente tomar, eu tenho que tomar, esperar a água acabar aqui, nesse versículo, para ir para outro. Mas enquanto está jorrando água, a gente está tomando da água. Você está entendendo? Então você que está aí, de repente as coisas boas vêm ao teu encontro. De repente aquilo que verdadeiramente te atrapalha, de repente sai. De repente as coisas boas te procuram. Que coisa, né? É o de repente de Deus assim. Olha, quando você vê uma pessoa que você sabe que é boa lhe procurando, é o de repente de Deus. É o de repente de Deus na tua vida. Deus sabe como trabalha, como faz, por onde começa. Deus sabe qual é a obra que ele entende, que sabe que tem que dar continuidade. E aí ele faz os de repente dele acontecer para aquela obra continuar. Deus sabe aonde ele envia o de repente dele, para que o nome dele continue sendo glorificado. É o de repente de Deus. O texto diz, no capítulo 48, versículo 4, porquanto eu sabia que és duro e que a tua cerviz é um servo de ferro e a tua fronte é de bronze. O argumento, irmão, desse versículo de número 4 e 8, o texto diz que Deus sabia de antemão da teimosia com que o seu povo se apegaria aos seus ídolos e atribuiria, irmão, a eles toda a boa, podemos dizer que fortuna. Deus anuncia que cerca de 200 anos antes, o que iria acontecer nos dias de Ciro. Isso, o texto diz que tornaria impossível para o povo acreditar os seus ídolos
essa feliz mudança nas circunstâncias. Tá vendo? Deus conheceu, ele disse: porquanto eu sabia que és duro e que a tua cerviz é um servo de ferro e uma fronte é de bronze. Aí ele disse: por isso te declararei, ou te declarei. Isso desde então, antes que isto acontecesse, ele disse: te fiz ouvir, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, a minha imagem de escultura ou a minha de fundição as mandou. O Senhor estava falando bem antes, para quando de repente acontecesse, ninguém viesse dar glória àquilo que nada faz por ninguém. Ele disse: eu avisei antes, para quando acontecesse, dizer: não, foi porque quem me deu foi fulano. Tem muita gente abençoada por aí, tem ou não tem? Tem. Tem muita gente abençoada com emprego bom, emprego vitalício. Tem muita gente aí concursado que passou no concurso, que Deus abençoou e deu a sabedoria. Tem muita gente rico espiritualmente, sim, mas rico espiritualmente. Tem muita gente por aí rico materialmente. Foi Deus quem deu. E as pessoas atribuem as riquezas a quem não fez nada por elas. Tem muita gente assim. Tem muita gente assim. Irmãos, quem faz tudo é Deus, quem dá tudo é Deus. E o texto diz que ele dá sem lançar em rosto. Deus. Eu provo para você onde está escrito que Deus, ele abençoa. Deus dá sem lançar em rosto. Então, tem muita gente por aí, muito abençoado, sabe? Abençoado em várias áreas da sua vida, sabe? Muita gente abençoada por aí, pessoas que foram abençoado por Deus, sabe? Materialmente está na bênção, meu Deus. Materialmente, sabe, irmão, tá com a conta estufada de dinheiro. Foi Deus quem abençoou você, meu amado, minha amada. Não fique pensando que foi outra coisa, não. Não fique pensando que foi madeira, que foi pedra, que foi... Não, foi Deus. Foi Deus. Agora, essas coisas tem que atribuir a Ele. Não é todo mundo que atribui a Deus, que agradece a Deus, que entende que foi Deus. Não foi outra coisa, não foi ninguém. Porque só quem tem para dar é Deus. Só Deus é quem tem para dar, e tem muito para dar. Então você que está aí, acredite nesta palavra, porque quem lhe abençoa é o Deus grandão, que abençoa, que estende as mãos, que te faz mais que vencedor, é Deus. Atribui a Deus, agradece a Deus, porque Ele dá sem lançar em rosto. Ele não lança em rosto aquilo que Ele dá. Ele é Deus. Onde é que está escrito? Está em Tiago, capítulo 1, versículo 5. O texto da Bíblia diz, ele disse que ele dá sabedoria, ele dá, quando fala de sabedoria, irmão, abrange todas as coisas. Tiago 1,5 diz que se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e se lhe é dada. Tá vendo? Tudo Deus dá. Sabedoria, não tem dinheiro que compre a sabedoria, não, irmão. É Deus quem dá. Antes de tudo, peça sabedoria a Deus. Se você é uma pessoa sábia, foi Deus que lhe fez essa pessoa sábia. Se o texto diz que Ele dá, é porque Ele dá. De repente, Deus dá tudo a você. De repente, Deus traz a existência do que não existe. É Deus assim. Aí de repente está lá José como governador, de repente está Davi como rei. Por quê? Porque Deus antes anunciou, fez conhecer e de repente fez acontecer. Essa palavra ela é poderosa para você. De repente Deus faz tudo acontecer. Está vendo que Deus dá? Quem te deu foi Deus.
Se tu hoje estás bem, quem te deu foi Deus. A roupa, quem manda é Deus. É Deus, irmão. Não vamos atribuir a outra pessoa, não vamos atribuir a imagens, não vamos atribuir a essas coisas, vamos atribuir a Deus, só a Ele. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração. Meu Deus, é a Deus. Você tem que agradecer, você tem que atribuir a Deus. É Deus quem faz, foi Deus. Foi Deus, não foi outra pessoa, não foi ninguém, foi Deus. Foi Deus. Sabe, irmão? Se foi Deus que deu, irmão, então é o Senhor quem faz isso. Sabe? Se foi Deus quem abençoou, quem pode impedir Deus abençoar? Então você precisa agradecer ao Senhor. Tudo que Deus já fez na sua vida foi Ele, não foi os homens. O texto diz no capítulo 48 de Isaías, versículo 6, que já o tens ouvido. Olha bem para tudo isto, porventura não anunciareis. Vai chegar um tempo na sua vida, guarda essa palavra aí, ela é profética para a sua vida, viu? Vai chegar um tempo na sua vida que você vai olhar. Você vai olhar e você vai lembrar dessa palavra aqui. Conforme está escrito capítulo 48 de Isaías, versículo 6. Ele disse, já o tens ouvido. Olha bem para tudo isto. Porventura não o anunciareis? Chegar um tempo na sua vida que você vai olhar para tudo. O Senhor está dizendo que vai chegar um tempo que você vai olhar para tudo isso. E você vai lembrar, o Senhor está dizendo, eu não te anunciei isso aqui, não foi eu, não disse que ia fazer isso. Está vendo? Existem muitas coisas, às vezes as promessas, ou quando as promessas se cumprem na nossa vida, as promessas se cumprem, muitas vezes nós não queremos agradecer, ou não queremos, ou não entendemos, sabe, irmão, ou não lembramos das promessas, mas vai chegar um tempo na sua vida que você vai dizer, meu Deus, eu não estou acreditando não, e o Senhor vai dizer, olha aí, tudo isso aqui eu não anunciei a você, porque Ele anuncia, e Ele é a Bíblia que diz, porventura não anunciareis? Desde agora te tenho feito ouvir coisas novas e ocultas que não a conhecestes. Deus vai te fazer coisas novas e ocultas que tu nunca conheceu. Vai chegar um tempo que tu vai olhar para a situação e dizer, meu Deus, tudo isso aqui é meu, tudo isso aqui foi Deus quem me abençoou, é Deus, irmão, quem faz. Vai chegar um tempo que você vai olhar para a situação e dizer, eu não acredito nisso não. Meu Deus, tudo isso a gente vive, irmão, tudo que a Bíblia nos ensina. Já chegou o tempo de eu dizer, meu Deus, sou eu mesmo que estou aqui, Senhor. Sou eu mesmo que vou pregar. Foi eu mesmo que fui convidado. Sabe, irmão, é assim. As coisas de Deus, Deus faz Ele anuncia e faz você viver. De repente. De repente você está aqui num lugar, de repente você está em outro. De repente você está no estado, de repente você está em outro estado. De repente você está num país, daqui a pouco está em outro país. Como é isso? Deus anunciou, fez conhecer e de repente fez acontecer. É Bíblia isso aqui. Está escrito, se está na palavra, receba. Se está fora da palavra, rejeite. O que está na palavra você guarda. Aí de repente você está numa situação complicada, de repente Deus descomplica tudo. Você está num problema seríssimo, de repente Deus cessa o problema. Você está sofrendo uma perseguição, de repente Deus cessa a perseguição, porque Ele é Deus, irmão. Então Deus anuncia, Deus mostra, Deus faz conhecer, né? Quer mostrar, e de repente faz acontecer. Você que está aí, guarda essa palavra, alegra o teu coração, confia no Senhor, porque de repente o Senhor está dizendo que vai fazer acontecer. De repente você vai se espantar e dizer, eu não acredito não, tudo isso aqui é meu. Não acredito, essa casa aqui é minha. Eu não acredito, tudo isso me pertence. Pertence sim. É a Bíblia Sagrada que está dizendo.
que ele anuncia, ele disse: desde agora te tenho feito ouvir coisas novas. Deus nos faz ouvir coisas novas, por isso que eu peço ao Senhor uma palavra nova, diferente, nova, todo dia uma palavra diferente, uma palavra nova. Aí Deus faz você ouvir coisas novas. Você nunca ouviu isso não, porque essa mensagem aqui é nova, do coração de Deus, da cozinha de Jeová. Aí Deus te faz ouvir todos os dias coisas novas. É a palavra de Deus, ela não se renova, ela não é nova todo dia. Eu não sou pregador que prega a mesma coisa não, irmão. É o Deus grandão quem manda as mensagens, a igreja orando. Por isso que eu peço a oração da igreja, para a igreja orar e Deus mandar coisas novas. Olha o que ele diz aqui. Ele diz: tenho feito ouvir coisas novas e ocultas que não conhece ou não conheceste. As coisas novas, irmão, é a palavra, é a promessa, é o milagre, sabe? É por isso que nós temos que agradecer a Deus, porque é Deus quem faz. Então vai chegar um tempo que você vai dizer: não, eu não acredito que tudo isso é meu. Eu não acredito que deu tudo certo. Eu não acredito que aquilo que estava parado andou. Eu não acredito que a fila está se movimentando. Eu não acredito que o meu nome já não está embaixo, já está em cima. Eu não acredito que o meu nome foi anunciado. Eu não acredito. De repente vai acontecer essas coisas aí. De repente assim. De repente as coisas acontecem. De repente Jesus vai passando por um lugar que tinha uma mulher com 12 anos sofrendo lá, padecendo com fluxo de sangue. 12 anos, gastou tudo que tinha. De repente Jesus vai passando por ali, ela vai, se arrasta, toca na orla, recebe a cura. De repente aquela mulher estava curada, 12 anos. De repente a mulher já estava sadia, cheia de saúde. É o de repente de Deus. De repente aconteceu. De repente passa um homem com a cama na cabeça. Meu Deus, é muita Bíblia para você comer e se alimentar. Coisa nova para você. De repente passa um homem com uma cama na cabeça. 38 anos, é muito tempo, irmão. É muito tempo. 38 anos. Jesus disse: queres ficar santo? Não tenho ninguém que me lance nas águas quando o anjo desce e agita. Não, queres ficar santo? Pega a tua cama e anda. E o homem levanta, pega a cama dele e sai andando. De repente passa um homem com a cama na cabeça, que não é uma coisa normal. Uma cama na cabeça. Quem fez aquilo ali foi Deus. Quando? De repente. De repente, quando a gente menos espera, Deus chega. Quando a gente menos espera, de repente acontece. De repente. Você vai viver o de repente de Deus. Você terá uma nova experiência com Deus. Um de repente de Deus você vai viver. E você vai agradecer, e você vai se alegrar, e você vai dizer: não, eu não acredito que isso aqui, tudo aqui foi Deus que me deu. De repente, o que é seu, que está com alguém, volta para você. De repente, de repente, teremos. Eu já lanço essa palavra profética sobre a sua vida. De repente você vai ser surpreendido por Deus, de repente. O tema da mensagem hoje é: de repente vai acontecer. Recebe essa palavra poderosa para a sua vida. Recebe essa palavra poderosa para o seu viver. Essa mensagem aqui, ela vai diretamente para você. Essa mensagem aqui é a primeira mensagem do ano de 2023 e eu já lanço essa palavra profética sobre a tua vida, que de repente vai acontecer. Creia nessa palavra: de repente vai acontecer. De repente. De repente, meu Deus do céu, o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida.
O texto diz no capítulo 48 de Isaías, versículo de número 7: agora são criadas, e não desde o início, nem antes deste dia, as tinha ouvido, para que não digas, eis que eu já sabia. Tá vendo? Meu Deus, que coisa! As palavras agora são criadas, irmão, significa que Deus está, sabe o quê? Que Deus está, posso dizer que apressadamente formulando um novo plano. Olha para aí que coisa tremenda, né? Apressadamente formulando um novo plano. Pode ter calma. Deus está formulando um novo plano para você, para a sua vida, para a sua família, para a sua história, para os seus negócios, para a sua causa. Deus está formulando um novo plano, apressadamente formulando um novo plano. Pode ter certeza disso, viu? Um novo plano para aquilo que está escondido, para aquilo que alguém está atrapalhando. Um novo plano, um novo conselho, uma nova lei. Deus está sempre, irmão, trabalhando para nos abençoar. Deus está formulando um novo plano para você. Creia que você vai dizer, de repente você vai mudar as vestes, de repente você vai mudar. Tantas coisas boas vai acontecer na tua vida, de repente Deus vai te abençoar grandemente, o nome dele vai ser glorificado e você vai cantar o hino da vitória. De repente vai acontecer. É a mensagem de hoje. Eu vou encerrar já, daqui a pouco eu encerro. A Bíblia Sagrada diz em Isaías 48:8: nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, certamente não se abriu antes o teu ouvido, porque eu sabia, meu Deus, que abriria muitos. Olha aí, tá vendo? Sabe por que nós não sabemos de coisas antes? Porque não abrimos os nossos ouvidos para ouvir a Deus através da palavra. Tem gente que não abre o ouvido não, irmão, para ouvir Deus não. Não, abre não. Não, nem se preocupe. E eu já estou acostumado com isso. Nem todo mundo abre os ouvidos. É o que a Bíblia diz. Antes, não se abriu antes os teus ouvidos. Porque eu sabia que abririas muito traiçoeiramente e que foste chamado transgressor desde o ventre. Tem gente que é transgressor desde o ventre. Já é transgressor lá. É o texto que diz, não sou eu não. Então vamos abrir os nossos ouvidos para entender a palavra, guardar a palavra e crer na palavra. Se o Senhor está dizendo que de repente vai acontecer, recebe essa palavra profética para a tua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te faça esconder essa palavra no teu coração. Que o Deus grandão te proteja. Receba essa palavra que eu ministro, que Deus te abençoe, ministro para o Brasil e o mundo, ministro no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.